A entrevista da semana aborda uma das funções primordiais na administração pública, o controle. Para dar mais detalhes, convidamos o tutor do curso Fundamentos de Controle Interno e Externo do programa TCE Eduque, Júlio Muniz, que também é analista de controle externo do TCE Ceará. Júlio, seja bem-vindo ao Acontece TV. Você é o instrutor do curso Fundamentos de Controle Interno e Externo, que está sendo oferecido pelo Instituto Plácido Castelo. Poderia explicar primeiramente o que é a função controle para órgãos e entidades do governo? Olá, Carol. Olá a todos os telespectadores do programa Acontece TV, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Com relação à função controle das entidades governamentais, nós podemos resumir de forma bem simples, dizendo que o controle, a função controle, é qualquer atividade de verificação sistemática de um registro, tá? Que pode ser exercida de forma permanente ou periódica, por meio do qual se emite uma opinião consubstanciada em um documento, com o fito de verificar se os padrões estabelecidos foram atingidos, se os resultados esperados também, e ainda o nível de conformidade com a legislação e com as demais normas vigentes. Tá? Eu posso acrescentar, inclusive, que dentro do campo do direito, né, especialmente no direito público, no direito administrativo, a principal finalidade do controle é garantir que a administração pública exerça a sua atividade de formuladora e executora de políticas públicas, cumprindo aos princípios administrativos que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico. Existe uma série de classificações sobre os tipos de controle. Podia explicar a que diferencia o controle interno do externo? Excelente pergunta, Carol. Bom, me permita comentar inicialmente que ela surgiu da necessidade pelo legislador de que houvesse o controle tanto interno, controle dentro da estrutura do órgão, quanto um controle de fora dessa estrutura do órgão, né? De tal forma que nós constituíssemos um grande e amplo sistema de controle dentro da administração pública brasileira. Então, essa classificação ela está relacionada com a posição do órgão controlador ou órgão fiscalizador, que está dividida em controle interno e controle externo, como eu já comentei. Então, se o órgão controlador ou fiscalizador fizer parte da própria estrutura organizacional, da estrutura administrativa, do ente fiscalizado, do ente controlado, do ente auditado, nós chamamos de controle interno. Já se esse órgão fiscalizador, controlador, ele não está ou não faz parte da estrutura organizacional do ente fiscalizado, nós chamamos de controle externo. E qual a diferença entre as atividades de controle exercidas pelos tribunais de contas e as realizadas pelos outros órgãos públicos? Todo controle é exercido a partir do momento que se estabelece objetivos. Você tem, a partir desses objetivos, riscos traçados, né? E os riscos nada mais são do que o entendimento de que eventos podem acontecer e podem diminuir a possibilidade do atingimento daqueles objetivos, podem reduzir a eficácia, né, dos seus planos, dos seus planos traçados e gerenciamento desses planos. E você vai exigir uma coisa que a gente chama de controle, né? Quando um evento acontece, quando um objetivo é traçado, ele vai ter um risco inerente a ele, que é um risco que acontece para qualquer atividade. Se vai acontecer um procedimento licitatório ou qualquer contratação na administração pública, né, quando se fala, por exemplo, nesse contexto que a gente está vivendo, de dispensa de licitação pelas contratações diretas, né, no regime de calamidade pública, enfim, que encontramos em função da pandemia do coronavírus, nós temos uma série ainda de situações que podem acontecer, né, que são riscos vamos colocar de forma geral, da administração adquirir um produto ou um serviço que não seja a proposta mais vantajosa, né? Sem falar nos casos de desvio de recursos, etc. e tal. Então, esse risco é um risco inerente. E aí nós temos uma série de medidas que deve ser feito pelo controle interno e pela estrutura organizacional. Normalmente é composta de controladorias que vão traçar os planos específicos para cada área, né?
E após a adoção dessas medidas ou desses procedimentos, nós vamos ter ainda um risco residual. E esse risco residual é controlado pelo controle. Tá? Então, fazendo essa distinção em relação à pergunta que você me fez, o Tribunal de Contas ele é um órgão técnico, tá? Auxiliar do exercício do controle externo, que tem como titularidade o Poder Legislativo, e auxilia esse poder nesse controle, né, o controle horizontal entre os poderes. Então, o tribunal é esse órgão que vai fazer essa fiscalização de forma, vamos dizer assim, estabelecida de forma permanente. Não obstante, ele também vai fazer o controle externo por meio de auditorias, inspeções, levantamentos, né, que são outras modalidades de atuação, por meio do qual ele também emite uma informação, uma opinião técnica. Tá? Essa opinião pode encontrar determinados desvios em que diz respeito àqueles objetivos iniciais, né? Por isso que a gente falou também do conceito de risco e do controle que está aí ligado. Então ela também tem um cunho orientador, orientativo, e ela também vai encontrar algumas situações que mereçam correção. Então, especialmente nos processos de auditoria, eles também vão a julgamento. Júlio, muito obrigado pela sua participação no Acontece TV. No próximo bloco do Acontece TV, fique por dentro de outros destaques desta semana no TCE Ceará. Veja também, Instituto Plácido Castelo realiza lives sobre atributos de um líder atuante.